Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje nós vamos falar sobre direito processual para licitações. O nosso convidado é o advogado e professor de Direito Administrativo Jonas Lima. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. Eu que agradeço. Me diga uma coisa, como é que o direito surgiu na sua vida? Eu acho que foi influência de movimento estudantil de época de segundo grau. Aí do movimento estudantil apareceu relação com entes de governo e isso levou ao direito. Mas seja um pouco mais claro, assim, tinha alguém no movimento estudantil que... Eu fiz parte. Mas alguém assim que era advogado, coisa assim, o senhor viu que no movimento estudantil que era importante ter uma formação em direito para poder reivindicar melhor, para poder defender determinadas bandeiras? O movimento estudantil tinha interferência e debate com situações de governo. Então isso levou a compreender estruturas de governo, questões legais e foi aproximando a matéria. Então, o que eu digo não é exatamente para reivindicar, é para compreender situações jurídicas, cidadão, entidades, Estado, foi surgindo o direito naturalmente. Já tinha advogado na sua família? Não. Não? Não. Então virou até motivo de orgulho para a família também, né? Ter um advogado, né? Me diga uma coisa, de que maneira o tempo que o senhor passou na faculdade o aprimorou e o fez ter certeza de que era a decisão correta, a carreira correta? De que maneira? Eu sempre acreditei em cada enfrentamento de cada disciplina que passava ao longo do curso, sempre acreditei que aquilo era o que eu queria porque se confirmava na prática. Então, o direito estava presente em todos os lugares, o direito ajudava negócios a acontecerem, o direito ajuda a movimentar a vida das pessoas. E eu fui confirmando progressivamente no curso todo que era aquilo. Houve um ou dois, três professores assim que também o auxiliaram muito nesse período tão importante? Sim, professores e uma característica, tantos professores de mais tempo passavam a experiência de quem advogava há muito tempo, quem era da magistratura há muito tempo, então tinha diferente visão de um e do outro. Por exemplo, quem é magistrado, o que ele relata nas suas aulas, o perfil de abordagem, e um que é advogado com um perfil um pouco diferente, e um que é mais novo, que acabou de passar no concurso público de uma carreira, um outro formato diferente de abordar o direito. Então é interessante isso que era transmitido pelo professor naturalmente, sem uma intenção, é fácil perceber isso. E como é que o senhor construiu essa opção, digamos assim, pelo direito administrativo? Foi ainda na faculdade? Na faculdade, eu já estagiava na própria faculdade em Direito Administrativo. Então, eu tinha estágio na área de licitações da faculdade onde eu estudava. Já estava ali, já, né? Já. Além em um período intercalado, eu fazendo aquele fechamento do curso, também fui estagiário de licitações do SEBRAE. O primeiro estagiário de licitações do SEBRAE, quando o SEBRAE foi criado. A época que, inclusive, estava nascendo a lei de licitações. No mesmo ano que nasceu a lei de licitações. E o SEBRAE tinha uma estrutura diferente, ele tinha um regulamento próprio. Então, já forçava a abrir um pouco a mente de que licitação não é só a lei de licitação. Então, ainda na faculdade, eu comecei a abrir o horizonte de que licitação não é só a lei de licitação. Existe um universo a mais de regulação que disciplina essa relação nas contratações dos entes estatais, dos paraestatais e das empresas públicas, diferenciado para cada um. Uma vez formado, o senhor foi trabalhar imediatamente na área? Na verdade, eu fiz uma pausa para sair da cidade de Natal, da UFRN, eu concluí o curso e vim assumir um cargo concursado em Brasília. Então, houve essa pequena uma transição, mas eu continuei advogando em Brasília em licitação. Como é que é a sua rotina, professor? Eu já tive cargo público, não tenho mais, eu pedi exoneração para, depois de um tempo, já se dedicando a acumular
acumular as posições do que é servidor e do que é advogado, optar por ser advogado. Então, já há um tempo razoável de advocacia, advogado militante, com ênfase nas contratações com empresas estrangeiras, o que é um perfil mais focado ainda. Então, dentro do universo das licitações, eu aprofundei para uma outra área, que é a licitação com os estrangeiros, sem esquecer a licitação comum do dia a dia, mas é o foco do foco, que era uma outra meta específica que eu queria atingir, que era mostrar para as empresas de fora como fazer negócios com o governo brasileiro, que é uma parte pouco explorada nas licitações no Brasil. Fazer algo diferente. E como é que os seus clientes veem a legislação brasileira? Eles só têm que compreender, porque, na verdade, parece um universo enorme de informação. Então, é uma questão mais de paciência, eles acostumam. Então, por exemplo, hoje, se você pega uma licitação do Banco do Brasil com o regulamento que tem na lei das estatais, você tem regrinhas próprias para impugnar, para recorrer. Se você vai para a licitação do SEBRAE, outras regras. Você vai para a licitação de município, tem uns que têm regras diferentes, federal, outras regras. Então, assim, esse universo, na verdade, você tem que só parar. Essa licitação é de quem? Quem está fazendo essa licitação? Quais as regras que seguem para esse jogo? Basicamente, é apenas um exercício de escolher. São essas regras aqui. E vai um por um. É uma questão de adaptação. Eu acho que eles não consideram que é complexo. Eles só têm que parar um pouco e começam a compreender de que a legislação é segmentada por nichos de mercado e pelos entes públicos. Então, compreendem, seja brasileiro, seja estrangeiro, um pouco mais de tempo dá para compreender e se adaptar a isso. Se o senhor pudesse definir em poucas palavras, até para orientar quem está nos assistindo nesse momento, o que é preciso para ter o perfil mais adequado de um profissional que trabalha nessa área, né, do direito, com licitações? Entender de mercado onde está atuando, entender a licitação focada do ente que está realizando e entender, em terceiro lugar, a regulação que vai estar ligada ao objeto que ele está contratando. São as três coisas. Quem está licitando vai dar as regras do jogo. Eu não posso tratar, por exemplo, a licitação federal da mesma forma em que eu vou competir numa licitação do município ou do estado. Vão ter diferenças, vão aparecer diferenças. Outra coisa, eu não posso tratar uma compra de armas da mesma forma que eu trato uma compra de medicamento. Regulações de produtos diferentes. Então, o direito regulatório entra nas licitações. Eu só tenho que aprender um pouco de nicho, de quem são os competidores, como o seu produto é regulado e como o governo compra aquele produto. Basicamente, ter essa visão de três coisas. Tá certo, então. Vamos ao nosso primeiro intervalo, professor? Sim. Perfeito. O Saber Direito Debate volta daqui a pouquinho. Até já. O Saber Direito Debate está de volta. Hoje recebemos o advogado e professor de Direito Administrativo, Jonas Lima. Estamos falando sobre direito processual para licitações. Professor, agora tratando do que o senhor ministrou aqui ao longo da semana, né, para o público aqui da TV Justiça, no que o senhor preparou, no que o senhor pensou ao formular essas aulas aqui para a TV? Essa visão tratada no curso, ela é diferenciada. Ela não é um curso, por exemplo, não é um curso de licitação. Ela é uma visão instrumental para licitações. Se você tem um direito na licitação, você tem uma coisa estática, você precisa dar movimento. Então, você tem que ter conhecimento das regras de proceder para conseguir salvaguardar aquele direito. Na verdade, o curso tem origem em um livro que em 2006 eu lancei, exatamente abordando toda a via administrativa, desde você perguntar, tirar dúvidas sobre licitação, impugnar o edital, recorrer, depois a sequência de Tribunal de Contas, de Controladoria, de órgãos de controle concorrencial e via judicial. Veja que é um curso procedimental, não é um curso exatamente de licitação. E o nome também não poderia ser Direito Processual de Licitações ou das Licitações, que ficaria incompleta, aparentaria que era assim, o direito só administrativo de licitações. Então eu coloquei direito processual de forma mais ampla para licitações, que aí vai abarcar o direito processual do administrativo e do judicial, por exemplo.
Então, eu fiz essa adaptação do título. Agora, já trabalhando em cima dos temas que foram tratados nas aulas, eu queria perguntar para o senhor se as regras para impugnar licitações, elas variam conforme a modalidade e o estado onde elas são abertas. Isso. Então, hoje, uma questão que é bastante verificada são erros de impugnações das empresas, em que ela vê um edital do Banco do Brasil, hoje pela lei das estatais, a impugnação prazo 5 dias úteis, e a pessoa usa o prazo 2 dias úteis da lei de pregão. Já errou. Então, municípios mudam, sistema S muda o prazo, legislação da formato concorrência, lei 866. Então, você tem regras para impugnar. O cidadão, por exemplo, tem os 5 dias úteis, a empresa tem os 2 dias úteis, e isso não bate, por exemplo, no caso das licitações dos outros entes também do Sistema S e outros mais, como o caso das empresas públicas, cada um vai moldando, inclusive também Estado e municípios, com formalidades diferentes. Então, vai mudar pelo ente, pelo tipo da licitação e o regramento da licitação. Então, é um universo assim, tem que ser caso a caso, senão erra. E errou, perdeu o direito, por não saber o instrumental. Como é feito o controle interno nas concorrências públicas? Então, a competência é exercida primeiro por quem está gerenciando aquele processo, e a competência tem que ser dele. Um pregoeiro não pode ter a competência suprimida pelo controle interno diretamente, não é assim. Na verdade, o controle interno vai fiscalizar, vai verificar a legalidade dos atos dele, mas ele é o que conduz o processo. Então, o controle interno, na verdade, é um fiscal da conduta de quem está na competência de praticar os atos. Ele não pode invadir diretamente o ato. Ele verifica a legalidade e se o ato não está sendo viciado por algum desvio da conduta que cause prejuízo à administração pública, a erário. Então, basicamente, ele fica ao lado ali fiscalizando o controle interno, mas ele não pode diretamente já assumir as funções de quem tem a competência legal para praticar os atos da licitação. Os tribunais de contas, eles analisam os processos de licitação de uma forma diferente dos outros tribunais? Tribunal de Contas, você tem a visão da coisa pública, de interesse público. Ele não é instrumento de defesa de um direito do particular. Pode coincidir em um mesmo processo interesse público e privado, sim, mas a finalidade não é essa. O mandado de segurança é um direito meu próprio. Uma representação no TCU é um direito focado no prejuízo que o Estado vai ter com aquela contratação. Então, a mesma licitação, e isso existe em vários casos, a mesma licitação pode ter uma liminar na via judicial para proteger um direito pessoal do licitante ali, e pode ter uma medida cautelar do TCU por causa de prejuízo, dano a dinheiro público. Mesmo fato, com duas abordagens diferentes. O direito meu, no judiciário, o direito da administração vista pelo lado do TCU, que tem essa função de zelar pela coisa pública. Como é que as agências reguladoras e o CAD atuam nesse ambiente das concorrências? O CAD e a agência reguladora não podem interferir diretamente nos atos de uma licitação que está sendo planejada ou sendo conduzida, porque isso não é o propósito do sistema que foi concebido. Veja, o CAD é uma estrutura criada para preservar mercado em termos gerais. Concorrência ele preserva. Então, condutas de empresas que fazem, por exemplo, práticas combinadas para afastar uma outra da licitação, prática de quem está acima do mercado para aniquilar quem está abaixo do mercado e é ser o próprio revendedor naquela licitação. Mais ou menos assim. Eu sou o fabricante, eu vou escolher qual o meu distribuidor que vai ganhar aquela licitação e ninguém do Brasil vai poder vender, alterando condições de mercado para interferir em resultado de licitação pública. O CAD não vai bater lá na licitação pública, ele vai bater na conduta do competidor do mercado. E o caso da agência reguladora tem uma pequena diferença. Ele é moldado para a competição sadia nas normas de regulação daquele setor específico. Então, telecomunicações. Então, são regras um pouco mais específicas de preservar a competição do setor regulado. É um pouco diferente. Regulamentação específica. O CAD preserva a concorrência em termos gerais. A agência reguladora já é nas normas específicas dela, só para empresas específicas da área dela, sujeitos à fiscalização direta dela. Um pouco diferente. Mas é concorrencial também. Uma curiosidade Concorrencial regulatório. Uma curiosidade é o fato de termos no Brasil
uma lei específica, né, de licitações, e ainda assim a gente sempre se depara com casos de irregularidades, né, sempre tem algum escândalo surgindo envolvendo licitações. Por que isso é tão comum no nosso país, professor? Eu acho que já mudou. Ainda é comum, mas já mudou em relação ao que era. Eu tenho a impressão que não era... Que antes da legislação era pior? Não era tão visível. Hum. Eu tenho a impressão que com o surgimento da CGU em 2001 e estruturas similares nos estados e municípios, a lei de acesso à informação, os portais de transparência, isso ficou muito mais visível. E hoje não se faz mais uma manobra de planejar a licitação para que alguém ganhe de uma forma não visível como era fácil antigamente. Agora os desvios acontecem, mas eles têm uma probabilidade muito mais alta de serem detectados por um cidadão qualquer, desinteressado, sem ser dono de empresa, facilmente de olho nos dados, dá para ver. Então, assim, não é que, na verdade, aumentou agora. Eu tenho a impressão que está mais ou menos a mesma coisa, só que está mais visível. Antes não tinha tanto rastro, digamos assim. Antes era mais difícil de se perceber. Agora tá mais visível de rastrear, identificar e, inclusive, instrumentos mais rápidos de ação. Os processos são eletrônicos, rapidamente se tem acesso ao processo inteiro, que é uma coisa diferente, até para controlar a ilegalidade enquanto ela está em curso. Então é um pouco diferente o cenário, mais visível, mais fácil de controlar e mais rápido. Mas ainda existe o que existia no passado. Professor, vamos a outro intervalo? Perfeito. O nosso último intervalo aqui no Saber Direito Debate, nós voltamos em instantes, não saia daí. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, que hoje recebe o advogado e professor de Direito Administrativo, Jonas Lima. O assunto, Direito Processual para Licitações. E agora é o momento da gente falar dos livros trazidos pelo nosso convidado, e a gente abre com uma obra de autoria própria, Defesa da Empresa na Licitação, Processos Administrativos e Judiciais. O que o senhor pode falar sobre esse livro aqui, professor? O livro foi resultado de experiência de, nessa época aí, mais de 10 anos, agora já se passaram também mais quase 10 anos, em que se refletia os erros e os acertos das empresas no controle das licitações, na via administrativa, por mais simples que fosse o procedimento, ao perguntar uma situação duvidosa do edital, ao impugnar o edital, ao recorrer sobre uma decisão tomada na licitação, passando depois ao controle pelo Tribunal de Contas da União e os outros, controle pelos os órgãos de controle interno como a CGU e outros similares, entrando um pouco nas hipóteses em que se aciona o CAD e as agências reguladoras para controlar condutas de licitantes nas licitações e chegando também aos erros e acertos da via judicial para licitações, que é um pouco mais focada. Então, por exemplo, o livro enfoca situações curiosas. Dentro de mandado de segurança existem 6 hipóteses processuais que dizem, basicamente, o quem pode e quem não pode entrar com mandado de segurança e licitação. E um exemplo bem banal, mas que até hoje acontece. Uma empresa da área de terceirização de mão de obra de vigilância, de limpeza e conservação, impetrar um mandado de segurança contra uma licitação de passagem aérea. Ela não tem legitimidade nem interesse processual para o mandado de segurança, porque a licitação, qualquer que fosse o resultado, não serviria para ela. Ela não é daquele ramo, do objeto licitado, daquele ramo empresarial. Então, tem outras situações, empresas que estiveram na fase de impugnação, de consulta, mas depois não prosseguiram na licitação e depois foram à justiça após terminada a licitação. Perderam uma etapa da licitação e os juízes consideram que se você não esteve na licitação, você perdeu a legitimidade para o mandado de segurança. Então, é um pouco diferente do falar de mandado de segurança. É falar de mandado de segurança para licitações, é mais específico. Então, nasceu o livro de uma vivência prática de erros e acertos das empresas nesse controle de licitações. Professor, eu me deparei aqui com um dos pontos do livro que fala sobre ação popular. Como é que funciona a ação popular quando é para contestar uma licitação? Então, a ação popular, ela não pode ser utilizada, como algumas pessoas usam, por empresa, porque ela tem uma finalidade específica. A ação popular é cidadão.
enquanto a empresa, em um mandado de segurança, busca um direito próprio, na ação popular, o cidadão tem a legitimidade para exercer direito de petição em nome do interesse que pode ser até coletivo. Pode ser, ele, como cidadão, tem legitimidade e interesse porque existe esse canal de questionar atos administrativos que causam dano. Ele tem a legitimidade diretamente. E não está interessado exatamente em oferir um lucro para ele. Ele só tem um canal aberto para questionar atos dos agentes públicos. Então, a legitimidade é um pouco diferente. Já que a gente falou em ação popular, me deu uma curiosidade também de saber qual é a que corre mais rápido. Uma ação popular, ela é que corre mais rápido ou não? Ó, o mandado de segurança é bem mais rápido. Bem mais rápido. A ação popular uns anos aí. Leva mais tempo. O mandado de segurança tem uma característica em relação à ação popular. O mandado de segurança, como ele aborda questões mais pontuais, mais direito líquido de certas questões mais bateu em primeiro plano, já consegue ver o direito, ele se extingue mais rápido. E às vezes, muitas vezes, ele perde até o objeto. Em um ano, ele já não tem mais utilidade em muitas situações. E a ação popular perdura muito, porque envolve capturar, por exemplo, uma situação que vai lá na frente recuperar dano de patrimônio público. É um pouco diferente por isso. Então, ela pode se prolongar bem mais do que o mandado de segurança. O senhor trouxe também aqui a nova lei das estatais, novo regime de licitações e contratos nas empresas estatais, de Sidney Bittencourt. O que é que o senhor pode falar a respeito dessa obra? Esse é um livro que o professor Sidney me concedeu a honra de fazer o prefácio. E uma característica interessante quando a gente vê claramente novo regime de licitações. Quando a lei das estatais veio como um todo, falar de governança das estatais, da questão de diretores, dos conselhos, da fiscalização, ela abriu uma parte específica para um regime só das estatais. Então, a lei de licitações que a gente conhece, em termos de regulamentação para impugnar e para recorrer, por exemplo, ela chama a atenção em relação a essa lei das estatais. E eu trouxe o livro para mostrar que, especificamente, por exemplo, para impugnar um edital do Banco do Brasil, que vai usar essa lei, o prazo não é de 2 dias, não é o prazo de 2 dias úteis que a gente usa no pregão. O prazo vai ser de 5 dias úteis, antes da licitação. A mesma coisa de recurso administrativo. Então, ela tem uma formatação de procedimentos que, se você não presta atenção, que mudou, porque é um regime próprio para elas, você não pegou o instrumental para usar nessa licitação. Errou o modo de trabalhar a licitação. Então, por isso que eu destaquei assim, é um dos exemplos, como tem RDC, como tem parcerias público-privadas, que mostram que existem regimes próprios para determinados nichos de licitações. E das estatais é um diferenciado. O senhor também trouxe aqui mandado de segurança e ações constitucionais de Eli Lopes Meirelles, Arnoldo Valde e Gilmar Ferreira Mendes, o nosso ministro aqui do Supremo. E esta obra aqui? Esse é o livro que eu considero o básico das ações mais utilizadas em licitações. Porque, veja, o mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, essas três, para você fazer uma comparação, o mandado de segurança é o mais utilizado pelos licitantes, a ação civil pública é a mais utilizada pelo Ministério Público para anular atos que já decorreram de licitações, porque às vezes os fatos só chegam depois, e a ação popular é utilizada com alguma frequência, mas não ganha dessas outras duas, né? Mas com alguma frequência quando o interesse é gritante de alguém, de uma comunidade, e o próprio cidadão exerce o direito de controlar aquilo. Então, por exemplo, digamos que uma licitação prejudica a parte ambiental. O cidadão pode ter legitimidade. O cidadão também pode questionar por ação popular uma licitação que não vai ter um resultado econômico. Vai ter um prejuízo a dinheiro público. Então, com essas três aí, você tem a base do que mais se usa em licitações. A exceção, então, fica fora desse livro. Esse livro eu considero que é como se fosse um livro essencial para as ações que não se pode dispensar. As ações mais utilizadas em licitações. Fora dele, só livros que tratam de processo civil e procedimento ordinário, que são as ações um pouco mais complexas, quando a empresa não pode discutir assuntos muito técnicos dentro de um mandado de segurança, usam a ação com o rito do Código de Processo Civil e Procedimento Comum. Mas ele é uma base, isso aqui é quase a bíblia de ações focadas em prejuízo, dinheiro público e direito de licitantes. Olha, professor, eu queria agradecer pelo seu tempo, por ter dividido as suas histórias também conosco e dado tantos esclarecimentos. Eu que agradeço a honra e a atenção e o convite. Tá certo.
Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá. Perguntas e sugestões é só enviar o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.